Bom, senhores, dando sequência então, vamos agora para o ponto 4 dentro do princípio da constitucionalidade das leis. Nesse ponto 4, nós vamos examinar o que a doutrina usa chamar de ônus argumentativo ou distribuição do ônus argumentativo. Só para fazer uma alusão aqui e se aproximar didaticamente do que a gente vai debater, você deve conhecer essa ideia fortemente como distribuição do ônus da prova. A gente sabe lá no processo penal que o ônus da prova é todo, por exemplo, da acusação. Já no processo civil, o ônus da prova é daquele que alega, salvo algumas inversões do ônus da prova lá no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Mas é importante lembrar que quando a gente fala de ônus da prova, a gente está falando de matéria de fato. Normalmente o que se prova são fatos. Aqui a ideia não é bem essa. Aqui o ônus argumentativo não vai recair sobre fatos. Então a ideia aqui é a seguinte: o princípio da presunção de constitucionalidade das leis vai fazer com que, se for ajuizada uma ADIM, se um dos legitimados lá do 103, que nós vamos estudar quem são, ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade atacando uma lei, como esta lei é presumidamente constitucional, o ônus argumentativo de sustentar uma tese de que esta lei viola a Constituição é daquele que ajuizou a ADIM. Então, aquele que ajuizou a ADIM, alegando que aquela lei viola a Constituição com algum fundamento, parâmetro é a Constituição e objeto de inconstitucionalidade é a lei. A ele vai incumbir o ônus argumentativo de demonstrar que aquela lei viola a Constituição. Então, a presunção de constitucionalidade das leis, ela tem, entre aspas, o poder de alterar essa ideia de ônus argumentativo. A distribuição do ônus argumentativo vai passar pelo princípio da presunção de constitucionalidade das leis. E qual é a relação? Imagine mais uma vez que, numa prova para delegado, o examinador te pergunte isso. Candidato, qual é a interferência, qual é a relação que existe entre distribuição do ônus argumentativo do controle de constitucionalidade e a presunção de constitucionalidade das leis? Ora, qual é a relação? A relação é a seguinte: o princípio da presunção de constitucionalidade das leis é porque as leis são presumidamente constitucionais, que esse ônus argumentativo é apresentado com uma determinada estrutura. Que estrutura? O ônus argumentativo vai recair sobre o legitimado para o ajuizamento da ADIM no artigo 103. Então, por exemplo, se o presidente da República, que é um dos legitimados, ele ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma lei, por exemplo, ele tem que trazer um ônus argumentativo. O ônus argumentativo, a argumentação, o peso argumentativo, ele tem que dizer, olha, esta lei é inconstitucional porque viola a Constituição neste ponto. Esse ônus é dele. E é dele e não de quem fez a lei. Qual seria a outra parte da relação jurídica, ainda que o processo de inconstitucionalidade, como a gente vai ver, vai dar aso a um processo objetivo. Mas quem fez a lei, a Casa Legislativa, não vai ter o ônus argumentativo de comprovar que fez uma lei em harmonia com a Constituição. Porque esse ônus argumentativo é daquele que ajuiza. Então essa distribuição do ônus argumentativo no controle de constitucionalidade tem uma ligação direta com o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Esta é a regra. Joga na tela. Esta é a regra. Agora, parcela da doutrina vai dizer o seguinte: em determinadas situações, eu vou aqui trazer um exemplo, haverá a chamada inversão do ônus argumentativo. A inversão do ônus argumentativo vai passar a surgir em determinadas circunstâncias. Volta para mim. Então eu trouxe aqui, por exemplo, o artigo 3º da Constituição, inciso 4º. O que vai dizer o artigo 3º, inciso 4º da Constituição? Na tela. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceito, sublinha, de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação. Então, senhores, isso é, como a própria Constituição está dizendo, é um fundamento
da República Federativa do Brasil. Proteger, evitar o chamado discrimining, o discrimining odioso. Então eu vou discriminar alguém, um grupo de pessoas, em virtude da sua origem, raça, etnia, cor, sexo, opção sexual. Eu vou fazer uma forma de discriminação violando a igualdade, tratando os desiguais de forma igual. Porque desde Rui Barbosa sabemos, né, a igualdade constitucional é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então eu vou pegar um critério de raça, cor, origem, sexo, etnia, opção sexual e vou dar tratamento diferenciado. Eu poderia... Então note que esses critérios que salvaguardam, por exemplo, a igualdade, o Constituinte, no artigo 3º, inciso 4º, ele citou, para que me valer da passagem do livro do professor Daniel Sarmento, ele citou uma opção suspeita. Uma opção suspeita. Uma opção suspeita. Ora, então se houver uma lei, por exemplo, infraconstitucional, adotando uma opção suspeita, o que seria uma opção suspeita nos dizeres do professor Daniel Sarmento? Essa opção suspeita é uma lei infraconstitucional trazer uma situação hipotética de discrimining com base em critérios de raça, cor, etnia, origem. Nestes casos, se a lei fizer essa opção, haverá a inversão do ônus argumentativo. Então, o ônus argumentativo não vai ser daquele que é ajuizado. O ônus argumentativo, nesses casos, vai ser do próprio legislador infraconstitucional que criou uma norma trazendo uma hipótese de incidência, uma situação hipotética de discrimine com base nesses critérios chamados de suspeitos que foram eleitos pelo legislador constituinte como critérios que não poderiam ser adotados, sob pena de violação à igualdade, sob pena de desrespeito à dignidade da pessoa humana. Porque um dos objetivos da República, de acordo com o artigo 4º, terceiro inciso 4º, é promover o bem de todos. E o bem de todos, como diz o artigo 4º, o artigo 3º, inciso 4º, deve ser promovido pelo Estado sem preconceito de raça, cor, etnia, origem, opção sexual, modus vivendi. Então o bem de todos deve ser salvaguardado sem esse tipo de preconceito. Aí se a lei adota um critério de discrimining com base, por exemplo, num critério de sexo, idade, cor, etnia, o ônus argumentativo é invertido. Aí eu coloquei aqui também o artigo 37 da Constituição, inciso 1º, para fazer um cotejamento e trazer um caso concreto para você entender. Porque um bom exemplo é, eu trago a doutrina, você consegue visualizar no plano ontológico, no plano teórico, e isso eu trago para o plano prático, que me parece que assim fica mais fácil de você assimilar. No artigo 37, inciso 1º, lá no direito administrativo, a gente tem uma teoria que é, ou um princípio, se assim preferir, que é o princípio do livre acesso ao cargo público. O cargo público, como você estuda administrativo, ele é acessível a brasileiros e a estrangeiros. O estrangeiro pode ocupar cargo público? Pode, tirando as hipóteses do artigo 12, parágrafo 3º, em que a Constituição fala em cargos privativos de brasileiro nato, né? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, Câmara dos Deputados, presidente do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática, ministro da Defesa. Artigo 12, parágrafo 3º. São 7 hipóteses de cargos privativos de natos. Tirando essas, pode ascender um cargo público, pode acessar o cargo público brasileiro e estrangeiro, nos limites da lei. Então olha o que fala o artigo 37 da Constituição na sua tela. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Município e DF deverão respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, humildade e eficiência, dentre outros. Aí olha o inciso 1º. Os cargos e empregos e funções, sublinhei e botei em vermelho, são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Daqui a doutrina cita, daqui a doutrina extrai o princípio do livre acesso ao cargo público. Então, no artigo 37, inciso 1 da Constituição, nós extraímos, doutrina de constitucionalistas e administrativistas, extraem do 37.1 o princípio do livre acesso ao cargo público. Qual a ideia aqui?
Eu tenho a Constituição Federal, joga na tela. Eu tenho a Constituição Federal, lei maior do Estado, supremacia da Constituição. A Constituição, artigo 3º, inciso 4º, que está na sua tela, assegura o bem de todos sem discriminação, por exemplo, de sexo. A Constituição, no 37, inciso 1º, assegura o princípio do livre acesso ao cargo público. Aí vem uma lei infraconstitucional de um determinado estado e fala o seguinte: para acessar esse cargo público, esse cargo público só é acessível a mulheres. Então imagine uma lei que eu vou chamar aqui de Lei X. Essa Lei X, então, traz um comando. Só é acessível esse cargo público a mulheres. Então o que fez o legislador infraconstitucional? Ele adotou um critério, um discrimining, baseado no sexo. Ele adotou uma opção suspeita. Como diz o professor Daniel Sarmento. Por que uma opção suspeita? Porque a Constituição, lá nos seus objetivos, no artigo 3º Fundamentais da República, diz que um dos objetivos é promover o bem de todos, sem critérios discriminatórios, sem preconceitos de sexo. Então, quando vem uma lei e diz que há um cargo que só pode ser acessível a mulheres, ela faz uma opção suspeita. Quando há essa opção suspeita, a distribuição do ônus argumentativo é mudada, é alterada. É alterada para que forma? Como é que ela passa a ficar? Ora, eu vi há pouco, com base no princípio da presunção de constitucionalidade das leis, o ônus argumentativo é daquele que alega a inconstitucionalidade e ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade, sendo ele legitimado 103. Aquele que construiu a norma, que é o Poder Legislativo, não tem o ônus argumentativo de provar que a sua norma é constitucional. É o legitimado paradim que tem que comprovar que a norma atacada é inconstitucional. Porque a lei produzida pelo legislador tem presunção de constitucionalidade. E aí é a lógica do ônus argumentativo da sua distribuição, como vi há pouco. Mas se o legislador tiver adotado um critério, uma opção suspeita, aí nesse caso inverte-se o ônus, inverte-se a distribuição do ônus argumentativo. A distribuição do ônus argumentativo o ônus argumentativo era daquele que alegava titular legitimado paradim. E o legislador que fez a lei não tinha que comprovar que a lei que fez era constitucional. Não. Mas se o legislador adotou uma opção suspeita, a ele, legislador, vai caber comprovar que a lei que ele fez é constitucional. E não o legitimado nadim, porque foi adotada uma opção suspeita, mudando a distribuição do ônus argumentativo. Quer um exemplo? Vamos imaginar que uma lei de um determinado estado diga que, para os cargos de agente penitenciário, agora chamado de polícia penal, para uma penitenciária feminina daquele estado, somente poderão concorrer mulheres. Somente poderão concorrer mulheres. Ora, o que fez o legislador aqui? Adotou um discrimining, fez uma opção chamada de suspeita pelo professor Daniel Sarmento. Ok. Qual é a consequência disso? A inversão da distribuição do ônus argumentativo. Agora, o legislador que fez essa lei é que vai ter que comprovar que, naquele caso, a lei por ele produzida é constitucional. E não o autor da DIN vai ter que comprovar que a lei é inconstitucional. E aí, então, o autor da lei vai ter que dizer, olha, nessa situação, por mais que eu tenha adotado um discrimining ligado ao sexo, que só podem concorrer mulheres, a discriminação, ela atende o princípio da razoabilidade, que a gente ainda vai estudar. O princípio da razoabilidade tem 3 subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, o discrimining feito por mim, qual é o discrimining aqui? O discrimining só podem concorrer mulheres. Isso potencialmente teria lesado o direito de quem? Dos homens a concorrer. Então eu tenho de fazer uma ponderação. A medida é adequada para satisfazer um bem jurídico protegido de valor constitucional também? Sim. Porque quando eu digo que somente mulheres participam, eu pretendo salvaguardar com isso a integridade física das presas, que têm a sua liberdade, obviamente, restringida, porque a ordem jurídica admite esse tipo de restrição, mas só eu só posso restringir a liberdade. Eu não posso restringir da presa a dignidade humana.
Então, ela ser revistada por um homem, por exemplo, poderia violar a sua dignidade humana. Por isso, eu falo que, nesse caso, somente mulheres podem trabalhar naquele tipo de presídio para fazer revista de presas do sexo feminino, de presos do sexo feminino. Então, a medida é adequada. É necessária, não há nenhuma medida menos gravosa que se atinja o mesmo resultado. E quando eu coloco numa balança de ponderação na proporcionalidade em sentido estrito, eu vejo que o peso do direito salvaguardado, que é a integridade física da mulher presa, é mais relevante do que o prejuízo suportado pelo homem que não vai poder fazer o concurso. Então a medida ela atende todos os subprincípios da razoabilidade que a gente vai estudar mais à frente, que é a adequação, se o meio é idôneo para satisfazer o fim perquirido, se ele é necessário, se não haveria um meio menos gravoso para chegar à mesma finalidade, não haveria, e se num cotejamento de proporcionalidade em sentido estrito ou de ponderação, se a norma salvaguardada, se o direito salvaguardado tem mais peso do que aquele violado. E nesse caso, o direito protegido, que é a integridade física das presas que vão ser revistadas, tem mais peso do que, no caso concreto, a impossibilidade de os homens poderem participar daquele certame. Então, eu preenchi todos os subprincípios da razoabilidade. Só que esse ônus argumentativo vai caber a quem? Neste caso, vai caber ao legislador que produziu essa norma. E tudo isso por quê? Porque ele adotou um critério suspeito. Então, quando eu adoto um critério suspeito, eleito pelo Constituinte como critério suspeito, como nesse caso aqui, o ônus argumentativo que era do titular do legitimado para ajuizar a DIN, o ônus argumentativo que era dele passa a ser do legislador que fez a norma, que recai sobre ela uma suspeita de inconstitucionalidade, invertendo a lógica da distribuição do ônus argumentativo. Ok, senhores? Então essa é a ideia desse item 4, né? A distribuição do ônus argumentativo aqui é invertida. Tudo bem? Estou falando do princípio da presunção de constitucionalidade das normas para você não se perder de mim, tá bom? Olha quanto detalhe só sobre um princípio, né? Então é sempre esse o problema que eu falo em todas as matérias que eu ministro, em constitucional, em administrativo, em medicina legal. As matérias não são difíceis, eu tenho certeza que você está compreendendo aqui a minha fala e está conseguindo se encontrar e, obviamente, vai montar um caderno e os livros vão ajudar e você vai conseguir fazer um bom material para ser aprovado nas matérias de direito constitucional dos concursos para delegado. Mas note que eu pego um princípio, olha quanta coisa eu estou falando de um princípio só. Dentro de um mundo que não se acaba, de teorias e teses, institutos jurídicos de direito constitucional, só que junta isso administrativo, a medicina legal, o civil, processo civil, para quem for fazer delegado federal, por exemplo, ou concurso da magistratura MP, junta-se para delegado do Rio, processo penal, civil, medicina legal, administrativo, constitucional. É muita coisa, senhores, é muita informação. Por isso que isso é um processo lento. Isso é uma corrida, isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Ser aprovado em concursos jurídicos mais difíceis não se faz do dia para a noite, a não ser se o cara for um gênio. E aí gênios não estão fazendo concurso. Gênios estão inventando foguete, estão descobrindo cura para doença, estão descobrindo cura para pandemia, para Covid, estão inventando vacina, estão salvando a humanidade, estão revolucionando. Gênios estão fazendo isso. Pessoas normais e esforçadas estão estudando para concurso. Então, porque o cara passou nesse concurso, passou no ele, não é um gênio, é uma pessoa normal. Uma pessoa normal que tem um poder de autoflagelo muito grande, abdicação, lida bem com a frustração de não passar em vários concursos e ainda continuar insistindo até que no momento ele passa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, seja quanto tempo for. Agora, a estrutura mental precisa estar rígida. Por isso que eu sempre falo, muitas vezes o problema do candidato não é a matéria. Muitas vezes o problema é uma estrutura psíquica, é um apoio mental. E ele tem que procurar profissionais para isso, que não é um professor, infelizmente. É um psicólogo, é um psiquiatra. E não há vergonha nenhuma nisso. Eu, durante a minha preparação, fiz 11 anos da minha vida, fiz terapia. Isso me ajudou muito nas minhas aprovações. As profissões que eu tive foram árduas, foram difíceis. Foram às custas de muito sofrimento, mas todos eles eram tratados no local para esse fim, que era um consultório de um psicólogo ou de uma psicóloga. Então, senhores, não se frustre, não se furte a isso, porque isso é uma peça fundamental na sua preparação. Se você achar que está precisando, André, eu estou tranquilo, eu estou suportando, então você continua. Mas é um lugar, como sempre digo, de embotamento mental, de frustração, de muitas vezes vazio existencial, de dúvida, de incerteza, de medos, que precisam ser canalizados para algum lugar.
E muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho, e um profissional vai te ajudar a fazer isso. A atividade física ajuda a fazer isso, profissionais da saúde mental ajudam a fazer isso. Então a preparação aqui é peça fundamental. Ninguém passa só com conteúdo, ninguém passa, melhor dizendo, sem conteúdo. Agora, eu já vi muita gente boa não passar tendo muito conteúdo, porque os outros pilares não estavam fortes. E quando falam outros pilares, é a sua estrutura mental, é a sua estrutura psíquica, é a sua estrutura física, é a sua estrutura existencial. Se isso não estiver no lugar, você pode ter certeza que as coisas ficarão mais difíceis. E muitas vezes você vai ficar pelo caminho, não vai conseguir atingir seu objetivo, não porque você não seja capaz, porque capaz todos somos. Agora, porque você não colocou energia no lugar certo. O lugar certo aqui, muitas vezes, não é o conteúdo, porque conteúdo muitas vezes a pessoa já tem, ou já conseguiu compreender, mas ela não tem estrutura emocional para seguir em frente. Então pense nisso. Voltando para cá. Então, senhores, falando ainda, não terminei o princípio da presunção de constitucionalidade das normas. Vamos avançar. Um quinto ponto importante aqui no princípio da constitucionalidade das normas é uma controvérsia doutrinária antiga acerca da possibilidade de o chefe do Poder Executivo, aqui representado na figura do presidente da República, deixar de dar cumprimento a uma lei por entendê-la inconstitucional. Então vou repetir a controvérsia aqui. Esse ponto 5, ele vai enfrentar essa questão. O presidente da República, candidato, ele se entender uma norma, se entender que uma lei infraconstitucional viola a Constituição, ele pode determinar via decreto, ele pode baixar um ato administrativo normativo para que na administração pública daquele ente federativo não se cumpra aquela lei. Essa é a discussão. Ora, essa discussão não é uma discussão nova. Essa discussão é uma discussão antiga do direito constitucional. Mas para que você, obviamente, dê uma resposta completa ao examinador, você precisa saber e entender a origem dessa discussão. Na Constituição anterior à de 88, alguns vão dizer que é de 67, outros vão dizer que é de 69, né? O AI-5, para alguns, seria uma Constituição em 69, previa apenas como legitimado para o ajuizamento da ADIM apenas o Procurador-Geral da República. Então, senhores, antes da Constituição de 88, o único legitimado para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República. Com base nisso, se construiu uma doutrina dizendo o seguinte: o presidente da República não é legitimado. E a única maneira que ele teria para não descumprir a Constituição, o que seria descumprir a Constituição? Seria dar cumprimento a uma lei que violasse a Constituição. Porque se eu sou chefe do Executivo e eu dou cumprimento a uma lei que viola a Constituição, eu estou descumprindo a Constituição. Então, como ele não era legitimado para o ajuizamento da ADIM, a única maneira dele não incorrer neste erro, que erro? Violar a Constituição por dar cumprimento a uma lei que violasse a Constituição no entendimento dele, haveria um entendimento, então, de parte da doutrina, que ele poderia emitir um decreto, um ato administrativo normativo, inclusive com um efeito vinculante para a administração pública que a ele estivesse subordinada, para que nenhum dos seus subordinados, na administração pública federal, por exemplo, cumprissem aquela lei. Ok? Então essa era a ideia. Então havia uma tese da doutrina de que ele poderia, através de decreto, determinar que não se cumprisse aquela lei por entender que aquela lei violaria a Constituição e fazê-lo por meio de decreto. Um ato administrativo normativo com efeito vinculante para todos os seus subordinados na estrutura orgânico-administrativa daquele ente federativo, no meu exemplo aqui a União. Muito bem. Só que, com a Constituição de 88, ampliou-se o rol de legitimados da ADIM. E ampliando-se o rol de legitimados da ADIM, se você for lá no rol do 103, o presidente da República é um dos legitimados. É um dos legitimados para o juizamento da ADIM. E aí, então, esse argumento perde força. E é na doutrina, então, quem defenda que ele não poderia editar esse decreto por ser ele legitimado para o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, se ele entende que uma lei viola a Constituição, qual é o seu papel? Ajuizar, propor uma ação direta de inconstitucionalidade perante o tribunal, o STF.
e não baixar um decreto determinando o seu descumprimento. Digo aos senhores, então, que a doutrina é dividida aqui. Há quem entenda, inclusive, que a posição majoritária é a que ele poderia descumprir por meio de um decreto. Baixaria um decreto, determinando o não cumprimento para entender ser a lei inconstitucional. Mas numa prova aberta, você tem que colocar as duas posições. Como é que era antes, como é que funciona agora. Sendo certo que há quem entenda ainda que ele poderia, por meio de decreto, determinar o não cumprimento, porque ele estaria protegendo a própria Constituição. Mas alguém pode perguntar, André, mas ele pode estar de má fé. Pode ser uma lei que viole os interesses dele como pessoa, da sua família, ou de alguém próximo, ou de um grupo econômico que ele queira prevalecer? Sim, pode. Nesse caso, vai dizer a doutrina, ele estaria cometendo crime de responsabilidade. Então, se ele baixa um decreto determinando não cumprimento de uma lei porque entende que viola a Constituição, quando na verdade ele não gosta da lei pessoalmente, ou porque essa lei prejudicaria seus interesses particulares, ele estaria cometendo crime de responsabilidade e seria, obviamente, objeto de impeachment, ok? Tranquilo isso? Dúvidas? Muito bem. Bom, então essa é a discussão desse ponto número 5. Aqui no ponto 6, são dois instrumentos que existem ainda dentro dessa ideia do princípio da presunção de constitucionalidade das normas, são dois instrumentos que existem no texto constitucional, como normas constitucionais, que visam a salvaguardar, visam a potencializar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas, que é o AGU defendendo a constitucionalidade das normas funcionando necessariamente no processo de ADIM e a chamada cláusula de reserva de plenário. Mas como eu estou chegando já ao final desse bloco, eu vou então deixar para enfrentar essas duas questões, esse ponto 6, no nosso próximo bloco. Tudo bem? Então no próximo bloco eu falo do ponto 6 para a gente fechar esse princípio e já avançar para o princípio da interpretação conforme a Constituição e analisar a diferença de interpretação conforme a Constituição para declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Tá bom? Então fecha esse bloco, no bloco seguinte daremos continuidade. Guarde seus lá. Um abraço, fique com Deus.